Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 17 de setembro de 2022, estamos avançando no estudo do livro Preparação para a Crise Final, do Fernando Chaige. Você que nos acompanha pelo YouTube, na descrição do vídeo há o endereço de e-mail, caso queira entrar em contato conosco pelo WhatsApp, você será bem-vindo aqui dos nossos encontros online, todos os sábados à tarde, às 15h30. Como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de, mais uma vez, estudarmos a Tua Palavra. Temos um tema importante hoje, a justificação pela fé. Que o Senhor capacite a irmã Elda, que esse assunto fique bem esclarecido para todos nós. Abençoe ricamente a todos que estão acompanhando este estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. A justificação pela fé, né, é um tema ainda do primeiro capítulo. No sábado passado a gente queria ter feito, mas devido à falta de conexão aqui da minha internet, a gente acabou não fazendo. Então, hoje nós vamos estudar a justificação pela fé. Ele começa na página 38 do livro. E ele começa assim: as vestes brancas, que representam a justiça de Cristo, aplicada à vida do pecador, constituem um manto de confecção celestial. Então, quem confecciona esse manto das vestes brancas, que a gente recebe do Cordeiro, é no céu. É um manto de confecção celestial, feito diretamente nos teares do céu. Estas vestes só podem ser obtidas pela fé. Não tem outra forma de você obter as vestes da justiça. Então, irmãos, o grande problema do homem, da humanidade, é querer obter por si próprio esse manto de justiça. E nossos pais, desde que eles pecaram, eles foram lá, eles mesmos tentar resolver o problema. Quando eles viram que estavam nus, eles foram lá, fizeram roupinhas para eles, colocaram sobre eles, eles mesmos queriam dar um jeito. E esse problema tem continuado na humanidade até hoje. As pessoas erram e acham que elas, através do que elas fazem, elas vão conseguir o perdão divino. E não é assim. Diz aqui ainda, o pecado constitui a pior de todas as enfermidades humanas. Porque depois que você peca, você fica separado de Deus e com isso você se sente o quê? Sozinho. E quando você se sente sozinho, você quer o quê? Se reconciliar com Deus. E quando o ser humano procura fazer isso por ele mesmo, pela própria força dele, ele se sente o quê? Triste, oprimido. E há, entre nós, uma grande proporção de milhares e milhares de enfermos neuróticos que desfilam pelos consultórios médicos em busca de um alívio da culpa. E essa culpa eles não conseguem resolver. Há algumas igrejas que têm confessionários, e o autor diz que ele foi uma vez ele passou num lugar, uma vez, numa cidade latino-americana, e ele viu longas filas de pessoas, jovens, idosos, mulheres, esperando a vez deles se ajoelharem diante de um confessionário para poder buscar justificação pelos seus erros. O ser humano, ele pode procurar qualquer forma para se justificar. E existem dois métodos, né, que o ser humano procura para se justificar. Um deles é o primeiro, que é o esforço próprio. Ele tenta por si próprio, se esforçando para ele, através do esforço dele, ele cumprir a lei. E aí ele acha assim, que eu cumprindo a lei, eu tendo boas obras, eu vou conseguir ser justificado, eu vou ter a minha salvação. Mas esse método é antibíblico e completamente ineficaz. Não é eu cumprindo a lei, não é eu procurando fazer obras boas que vai me justificar perante Deus ou que me dará perante Deus as vestes brancas da justiça de Cristo. O outro método que existe consiste em reconhecer que eu mesma
eu tenho incapacidade de me salvar. E manifesto, então, a fé em Jesus, no sacrifício que ele fez por mim. Esse é o único caminho para eu me justificar perante Deus. A verdade é que, às vezes, os próprios filhos de Deus podem perder de vista uma das verdades mais importantes da Bíblia, que é: nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então, não é pelas obras que eu faço, não é por guardar a lei. Eu guardo todos os mandamentos que eu vou ser salvo. Eu sou salva pelo sacrifício que Jesus fez por mim. Por quê? Porque o sacrifício dele foi perfeito, sem mácula. Ele viveu tudo o que viveu sem pecado e ele venceu a morte. Então, tudo isso me justifica. Mas nós que vivemos nos últimos momentos da história terrestre, nós estamos aonde? Na igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, como que ela se sente? Ela se sente abastada. Ela se sente, acha assim, eu já adquiri uma experiência espiritual, eu já conheço Deus, eu já conheço tudo, né? Eu estou acima dos outros cristãos, minha igreja é melhor, não quero nem ouvir falar da sua igreja, não quero nem saber de outras coisas. Eu já sei tudo, já estou ótimo e já estou pronto. Porque Laodiceia, ele diz, rico sou, né, abastado, de nada tenho falta. E assim somos nós, os cristãos, desta época em que vivemos. Irmãos, não é à toa que nós fomos chamados para viver essa época. Deus poderia ter nos colocado para viver na época de Israel, na época de Jesus, né, dos discípulos, mas não, ele escolheu-nos como pessoas para serem colocadas na última parte da história terrestre, na última igreja do Apocalipse 3. Né? Existem diversas igrejas, e a igreja de Laodiceia é a última da história. Nós vivemos essa igreja, que é o tempo do fim. E nós sabemos que Isaías 64, verso 6, diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. O que é um trapo? Eu até tenho uma sacolinha aqui. Não tem, não. Tirei daí. Deixa eu ver. Tá aqui. Tá vazia. Me dá essa latinha aqui. O trapo é aquilo que não serve mais, né? Aqui, ó. Aqui tem um monte de trapo. Quando eu vou costurando, vai sobrando um monte de rebarbinhas, ó, e eu vou jogando elas fora. Isso é os trapos, né? Tem gente que usa esses restos de tecido jogado fora para limpar carro, para limpar não sei o quê. Mas a nossa justiça é como isso ali. E esses trapos, esses pedacinhos, eles não nos vestem. Tenta se cobrir com isso. Me dá um fiozinho aqui só para a mamãe se cobrir, ó. Olha lá, como que eu vou me vestir com isso, irmãos? Como? Como que eu vou cobrir a minha nudez? Como é que eu vou fazer com um trapinho de justiça, de pano, né? Então, eu não tenho justiça. Então, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, tudo aquilo que você faz de bom, é como um trapo de imundícia. Isaías 64, verso 6. As boas obras, como veremos adiante, entram no quadro de nossa salvação não como algo feito para nos justificarmos, não como argumento para alcançar o favor divino, não como preço para comprar o céu. Então, não é o que eu faço que compra o céu. Aí eu falo assim, Senhor, eu fui boa hoje. Hoje o Senhor me dá alguma coisa em troca. Né? Isso não existe. As boas obras, a obediência, aparece como resultado de nossa justificação, como uma evidência de nossa fé, como demonstração do poder de Deus que atua em nossa vida e como preparação para a vida eterna. O que significa isso? Significa que eu fui salva por Jesus. E eu estou tão feliz com a minha salvação que quando eu saio da minha casa e as pessoas se encontram comigo, elas ficam felizes junto comigo. E elas começam a se alegrar. Então, é resultado de eu ter sido encontrado com Jesus, de eu ter sido justificada com Jesus. Né? A minha vida passa a ser isso. Porém, o único direito à vida eterna é mediante a justiça de Cristo, que nos é imerecida. Nós não temos merecimento. E a Elda foi boazinha, vou botar a minha justiça nela. Não. Jesus foi o único que foi perfeito em tudo e nada falhando.
Então, só a justiça dele é que é boa. E essa justiça nos é imputada por Jesus, na base da nossa fé, se nós crermos nessa justiça. Então, nós somos salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, até a fé que nós temos para acreditar nisso, a gente tem que pedir a Deus. Diz aqui ainda em Isaías: regozijar-me-ei muito no Senhor. O profeta declara: minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto da justiça. É Ele que me cobre, é Ele que me veste. Somente quando esse manto é admirável, feito da morte expiatória de Cristo, de sua vida perfeita em nosso favor, é que ela vai cobrir a nossa nudez do homem. O homem vai se parecer o quê? Perfeito diante de Deus. Então, quando Jesus coloca essas vestes sobre mim, para Deus, eu me tornei perfeito, porque ele, Jesus Cristo, me justificou, né? Para nós adquirirmos essa justiça de Cristo, nós temos 2 passos que ele botou aqui para nós darmos. O primeiro dele é reconhecermos que nós somos pecadores e temos incapacidade e indignidade. Nós não somos dignos. Mesmo, irmãos, que hoje, por exemplo, suponha-se que você conheça a lei de Deus hoje e a partir de hoje você consiga viver cumprindo toda a lei. Eu quero saber do seu passado. Esse período que você viveu até hoje, antes de hoje, que você não conhecia a lei, você viveu pecando. Como é que você vai limpar isso? Não tem como. E se não tem como, é só Jesus Cristo que pode limpar, não é? Em outras palavras, nós precisamos de um arrependimento sincero perante Deus. Chegar para Ele e reconhecer. O recado para a igreja de Laodiceia é: arrependa-se. Tira o orgulho que tem em você. Abandone a sua presunção de eu estou salvo, né? Salvo para sempre. Abandona isso. Quebrante o seu coração diante do Senhor e deixa Ele operar em você. A segunda coisa que nós precisamos fazer para adquirirmos essas vestes brancas é nos apropriarmos pela fé da justiça de Cristo, que deseja primeiro nos imputar. Ele está disposto a nos conceder a justiça dele. É o que ele mais deseja. Mas nós temos que estar dispostos e prontos para nos apropriarmos dessa justiça pela fé. Mesmo sabendo, Senhor, eu não sou merecedora. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecadora, eu sou errante, eu falho, eu peco. Mas eu sei do teu amor por mim, sei que tu morreste por mim na cruz. Então você conversa com Jesus. Romanos 3, verso 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E Ellen White diz: o que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem ao pó. Então, a glória que eu tenho vai ao pó. Não interessa se eu sou formado e não sei o quê, se eu sou funcionária pública não sei quantos anos, se eu tenho tantos anos de igreja adventista, se eu já li tantos livros, isso tudo tem que ser jogado ao pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Então, a justiça de Cristo sobre nós, é Ele quem faz, nós não podemos fazer, não temos como fazer esse sacrifício. Mas existem 2 classes de justiça, isso que nós vamos aprender agora, que nós aprendemos sobre a justificação, né, que Jesus nos dá, que é a justiça de Cristo pela qual somos justificados. Essa justiça é imputada a nós. Ele foi perfeito, viveu perfeitamente, e ele imputa isso a mim. Ele fala assim: Pai, eu fui perfeito, e eu dou a Elda o direito de ser perfeita, eu dou a ela as vestes minhas, brancas, limpas, da justiça. É imputada. Vale dizer, ela é creditada, ela é atribuída gratuitamente, sem merecimento de nossa parte. Nós não merecemos. Ela é gratuita, não tem um esforço meu de, se eu posso pagar por isso, né? Vou pagar. Eu tenho dinheiro, vendo a minha casa e pago. Não tem jeito. O segundo passo da justiça de Cristo pela qual nós somos justificados, que é imputada,
diz o seguinte: é nosso direito ao céu. É o único mérito que podemos invocar. Quando Cristo nos justifica, ele nos dá o direito ao céu. E o terceiro, justifica-nos, quer dizer, converte-nos em justos à vista de Deus. Então, Deus, quando nos olha, e nós aceitamos aquela imputação que Jesus nos dá da justiça que ele praticou, então Deus nos olha como justos. A quarta parte, nós recebemos exclusivamente isto pela fé, de maneira gratuita e merecida. Lá em Efésios 2, verso 8 e 9, diz o quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Da fé. E isso não vem de vós, é dom, é um presente de Deus para você. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, se fosse das obras, eu ia falar assim, eu consegui, eu sou vitoriosa, eu sou a melhor. Mas não é isso que Deus espera de nós com a justificação. E Romanos 3, 24 diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele é que nos redime, é ele que nos dá a graça dele, né? E é gratuitamente. E Romanos 5, verso 1 diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E tem a última parte dessa fé que é imputada, que diz assim, a fé implica arrependimento, confissão e aceitação de Cristo como Salvador. Significa que nós vamos a Deus. Então, não existe fé se eu não arrependo do que eu estava fazendo. E o arrependimento ele vai implicar uma confissão daquilo que eu estava fazendo e uma aceitação do favor de Cristo para mim. É como se eu, sendo uma pecadora, cometesse um crime e eu não posso, para eu pagar esse crime, eu teria que pagar com a minha vida. E eu chego para Jesus e falo, Senhor, eu vou ter que morrer, porque o salário do pecado é a morte, e eu pequei. Então ele fala assim, eu morro em seu lugar. Isso é a justiça de Cristo para nós. Essa justiça para nós é a justiça imputada, que Jesus, ele imputa a mim. Ele foi santo, ele viveu perfeitamente, ele imputa isso a mim, e nós conseguimos isso pela fé. A segunda parte da classe da justiça, que a gente viu que tem duas classes, então a primeira é essa, que é imputada, que Jesus faz por mim. Há uma segunda, que é a justiça de Cristo, pela qual somos santificados. Nós somos santificados pela justiça comunicada. E agora nós vamos ver aonde entra o esforço humano. Primeira coisa dessa justiça, pela qual nós somos justificados, é que é nos concedida num processo paulatino, interno de crescimento cristão. Então, quer dizer, não é rápido esse processo, é um processo demorado, que você vai paulatinamente conquistando. A segunda parte é que a nossa idoneidade, ou preparo para o céu. Nós precisamos manter a idoneidade, meus queridos. Se nós hoje somos cristãos e estamos como representantes de Cristo nessa terra, nós temos que, a partir desse ponto, né, nós passarmos a viver de forma idônea. Eu não posso dizer assim, eu sou representante de Cristo e continuo matando, roubando, adulterando, falando falso testemunho do meu colega, fazendo fofoca, né? Então, a minha vida ela tem que ser modificada, eu preciso de ter idoneidade e me preparar para o céu. A terceira parte da justiça comunicada é santificar-nos, ou seja, converter-nos em santos, transformando o nosso caráter. Você tinha um caráter antes de conhecer a Jesus. Você aceita ele como seu salvador, você passa a ser servo dele e se submete às vontades dele. Então, você passa a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque você vai ser salvo por isso? Não. É porque você foi salvo. Agora, você se submete a esse Senhor. Você aceita ele como Senhor da sua vida. Então, você vai transformando o seu caráter. E a quarta parte, também a recebemos por meio da fé. Se eu não tiver fé, eu não posso acreditar e não posso viver isso. Então, a santificação, ou justiça comunicada, são as vestes brancas que a testemunha fiel nos aconselha dela comprar.
representa a justificação, ou seja, imputada de Cristo por meio da qual a nudez é coberta. Representam também a etapa seguinte e complementar, a santificação, ou seja, esta inclui a vitória sobre o pecado. Não tem como eu dizer que eu aceitei pela fé a justiça que Jesus me deu, e eu estou vivendo a justiça imputada, que é pela qual nós somos santificados, e eu abolir a vitória sobre o pecado. O que é a vitória sobre o pecado? É uma transformação gradual do meu caráter, do meu crescimento cristão, o triunfo das minhas fraquezas e imperfeições. O que significa isso? O triunfo sobre, né, as fraquezas e imperfeições. O que significa isso? Eu sou imperfeita. Eu precisei de um Salvador. Né? Se eu fosse perfeita, eu não precisaria de um Salvador. Eu sou imperfeita, precisei de um Salvador. E agora eu vou buscar o quê? Viver a perfeição que ele viveu. A cruz grande representa o momento em que o pecador aceita Cristo, se arrepende dos pecados, confessa pela primeira vez. E imediatamente ele recebe de Jesus Cristo o quê? A justiça de Cristo, que é imputada e o pecado perdoado. Daí, inicia-se uma nova vida em busca da perfeição. Nós buscamos agora um momento de perfeição. Você pode pôr aí, Rafael, o slide da justiça de Cristo, aquele da página 42? Porque eu não consegui nem ligar no notebook. Mas não é verdade? É esse aí, esse aí. Olha lá, no livro ele mostra como você vai entender isso. Aqui tem uma forma resumida de tudo que eu falei. De um lado, nós temos a justiça imputada, que é a que Jesus nos imputa, e do outro lado, temos a justiça comunicada. A justificação de Jesus, né, é o título ao céu, e nós recebemos ela pela fé. É uma obra repentina. Eu encontro Jesus, eu aceito ele, e ele faz em mim essa obra. Mas ela precisa de arrependimento, confissão, perdão e paz, reconciliação e um novo nascimento. Então, eu passo a viver agora com Cristo. Já a justiça comunicada é um processo de santificação. Ele é um processo mais demorado, ele não é rápido, né? Você vai alcançando aos poucos. E ele exige de mim o quê? Para que eu tenha uma idoneidade para ir para o céu. Você pensa, como é que eu posso, com o passado todo pecaminoso, querer ir para o céu? Vivendo no pecado. Por fé. Quer dizer, essa justiça também nós recebemos pela fé, né? E é uma obra progressiva, abrange a vida toda. Você vê uma linha de crescimento do cristão, uma escadinha em que ele conheceu a Jesus, ele teve um novo nascimento, então ele passa a subir essa escadinha para levar ao céu, né? Ao passo que a justificação é um fenômeno instantâneo, pois Deus nos perdoa e purifica o nosso pecado num momento só, a santificação é um processo que ele dura a vida toda do cristão. O certo é que a santificação e a vitória sobre o pecado são um complemento indispensável da justificação ou perdão de Deus. Como que eu falo vitória sobre o pecado? Irmãos, olha, pensa bem. Você conheceu a Jesus hoje, e hoje você aprende que você não deve fofocar mais. Hoje, você viu uma palestra, o Espírito Santo tocou no seu coração, que você não deve mais falar mal das pessoas. E a partir de hoje, o Espírito Santo tocou em você, e você toma a decisão, eu não quero mais falar mal das pessoas. Então, você passa agora a vencer esse pecado, a ter atitudes para vencer esse pecado. Quando você chega num grupinho de amigos, que começa aquela conversinha, que você vê que vai virar fofoca, você vai se afasta. Se alguém vem, irmã, eu quero contar um negócio para você, você está sabendo? Não, irmão, não estou sabendo não, o que aconteceu? Ah, menina, olha, o fulano tem que te contar, o fulano está fazendo assim, irmã, você quer que eu chame ele para poder você contar perante ele? Pronto. Aquela pessoa jamais vai querer continuar aquele assunto, porque a fofoca ela só vai progredir se aquela pessoa que está sendo alvo, né, está longe. E é muito difícil, irmãos, nos livrarmos das fofocas. A gente gosta muito de fofoca. Outra coisa, o alimento, né?
A gente vê o prato de comida e aquele prato está tão gostoso, né? Aí dá vontade de comer mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, a gente não tem horário para comer, o nosso estômago não descansa, a gente se empanturra a ponto de não ter aquele letargia, aquele momento de ficar com sono, sonolência, né? O pessoal vai até para a igreja assim, dormindo, né? Por quê? Porque come demais, não dorme direito, atrapalha até o sono de noite, de tanto que comeu. Então, viu que é um pecado, você tem que ter vitória sobre esse pecado. Essa vitória não vem de você. É Jesus que faz essa transformação em você. Chega para ele e confessa, Senhor Jesus, eu não tenho condições. Você chega para ele, que é a santificação. Você vai lá e vai arrependimento, tá vendo? Todas as duas justiças, tanto a imputada como a comunicada, precisam do arrependimento. Senhor, eu comi demais, de novo. Eu comi 3 pratos daquela comida, estava gostosa. Aquele queijinho naquela lasanha, eu adoro queijo, aquela lasanha estava maravilhosa. Então, me arrependo, confesso, então eu recebo perdão e paz. Me reconcilio com Deus e nasço de novo, para não pecar mais. Eu tenho que ter vitória agora sobre aquele passo. A paz outorgada pelo perdão e a reconciliação será muito breve se não for acompanhada de um processo de mudança de vida que nos faça odiar o pecado e nos permita abandonar. Quer dizer, você só vai sentir paz se você conseguir abandonar esse pecado e odiar aquele pecado. Eu não quero mais fazer aquilo, eu repudio isso. Eu não quero mais esse pecado na minha vida. A justificação é nosso direito ao céu. Sem a justificação, nós não vamos ao céu. Mas o direito ao céu não basta. Necessitamos a idoneidade para viver ali. Necessitamos da preparação para isso. Se ganhássemos um concurso em virtude do qual uma companhia de aviação nos desse uma passagem gratuita para viajar por alguns países extremamente frios, teríamos ainda de prover-nos de roupas adequadas, né, para o clima frio, para nos permanecer lá. Portanto, o Senhor espera de nós que nós vamos ganhar uma viagem gratuita para o céu, mas para nós irmos para lá, a gente também tem que ter uma preparação. E precisamos preparar o nosso caráter e que nos exercitemos na obediência à sua vontade e aos seus preceitos, que andemos na luz que ele faz resplandecer em nosso caminho e que avancemos cada dia um passo mais no caminho da perfeição cristã. E Mateus 5:48 nos lembra disso. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Agora nós vamos passar para o segredo da vitória, né? Já finalizando aqui essa segunda parte, nós temos um segredo para a vitória. Para alcançar esses resultados, né? De conseguir caminhar, de conseguir ter um caráter limpo, de conseguir ter a vitória sobre o pecado, nós precisamos depender completamente de Cristo. A base da justiça comunicada é igualmente a fé. Porém, a fé é um princípio ativo que nos induz a renunciar o eu, a entregar-nos inteiramente ao Senhor para que Ele viva em nós. Quem é adventista estudou essa semana a lição da escola sabatina, viu sobre isso, morrer como semente, morrer para o eu, né? O nosso eu tem que ser abandonado. Não adianta, irmãos, eu querer ir para o céu e assegurar assim, não, mas eu tenho que ter o meu emprego, eu tenho que ter a minha casa, eu tenho que ter o meu carro, eu tenho que estar com tudo pronto para poder eu ir para o céu. Isso não existe. A distância entre a perfeição relativa à nossa esfera, que pela graça de Deus tivemos alcançado, e a perfeição absoluta, que é o alvo final, o Senhor Jesus Cristo a supre em todo momento com a sua justiça imputada. Porque ele não só nos imputa ou atribui os méritos do seu sangue, que nos livra da morte, mas também nos atribui os méritos de sua vida perfeita. Ele não viveu perfeitamente? Ele nos atribui esses méritos da vida perfeita. Por outro lado, Cristo não só cumpriu a lei na cruz, pagando a pena exigida de nós por ela, mas também cumpriu a lei vivendo em nós e dando-nos a vitória. Então, quando eu permito Cristo viver em mim, falo como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu estou dando a Jesus a oportunidade de vencer o pecado em mim. E aí a gente mostra aqui nesse outro quadrinho, né?
o nível da norma perfeita. Nós temos a justiça imputada e a justiça comunicada. A letra B, que aparece aí, é a justiça imputada, e a letrinha A é uma justiça comunicada. Então, a injustiça imputada, ela sempre vai ser imputada toda vez que nós pecarmos. Mas, porém, nós temos que ter o quê? Um crescimento espiritual rumo ao céu. Nós temos que buscar essa santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Nós temos que buscar a vitória sobre o pecado. Jesus veio nos salvar não nos nossos pecados. A gente lá continuando pecando, não, eu vou ficar aqui na orgia, no homossexualismo, no alcoolismo, na fofocaiada, no adultério, e Jesus vai me salvar aqui dentro do meu adultério. Jesus não vai te salvar aí. Não vai. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Você tem que obter a vitória, se esforçar, né? Esforço-me para o rumo ao céu. Paulo diz assim, esmurro a minha própria carne. Então, quer dizer, a vontade que ele tinha de fazer na carne, ele não fazia, ele se esmurrava. Então, a nossa trajetória, ela é ascendente, ela tem que subir, né? A santificação é a obra de Deus em nossa vida. A mulher adúltera, depois de ser pega lá em adultério, Jesus disse, vai e não peques mais. O apóstolo Pedro concorda com o plano de Deus para os homens, quando diz, em 1 Pedro 1,15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver. Não era um pedacinho, não, irmãos. Ah, lá na igreja eu sou santo. Não, na igreja não. Aí na igreja, em casa, no trabalho, em toda a maneira de viver, sede vós santos. E o apóstolo João declara lá em 1 João 2,1, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, é para a gente pecar? Não, é para não pecar. Né? E 1 João 3, verso 9, diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado de maneira voluntária, né? Eu, voluntariamente, eu não quero cometer pecado, eu não vou cometer pecado. Ah, se eu sou nascido de Deus, o que eu faço? Eu não cometo pecado. Eu não fico lá pecando toda hora, né? Procurando pecado, caindo no pecado. Irmão, viu que aquele grupinho ali é um grupinho de fofoca? Sai fora, né? Você viu que se você ficar sozinho com um colega de trabalho, você se sente tentado e começa a ter pensamentos adúlteros com aquele colega de trabalho, se afasta dele. Pede para sair daquele lugar, não é? Tenha forças para resistir ao pecado. Porque a palavra do Senhor, ela é firme e eficaz. Ela diz, resistir ao pecado e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, né? E ele fugirá de vós. E Jesus diz assim que ele não nos deu prova maior do que nós possamos suportar. Então, se a gente está passando por uma provação dessa, ele não nos deu uma que a gente não possa suportar. Você pode suportar. Não venha com a desculpinha do pecado, não, foi mais forte do que eu. Não tem esse negócio, não. Você é forte em Jesus Cristo, nosso Senhor. E tem mais uma ainda que ele fala. Junto com a aprovação, vem também o quê? O escape. Então, Deus sempre te dá o escape. Então, procure esse escape. Diz ainda lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 382. Ficou sem som. Voltei. Voltou. Diz lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 382. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem. E supre a deficiência, irmãos, com seu próprio mérito divino. Olha que maravilha, irmãos. Como que a gente não vai obter a vitória sobre o pecado se Jesus vai suprir a deficiência? Então, você teve lá aquela tentação no seu trabalho, aquela pessoa fica se insinuando. Você pede a Jesus para te ajudar e você tem que sair de lá. Você tem que ter um esforço. Ele fala aqui, olha, você tem que aceitar essa disposição e esforço. E Jesus supre a deficiência com seu próprio mérito divino, irmãos. Que maravilha! Nós não vamos viver pecando mais, porque Jesus vai suprir isso em nós. Nós precisamos do nosso esforço nesse sentido. Nós precisamos aceitar no coração a vontade de obedecer a Deus. Não, para mim importa antes obedecer a Deus
do que aos homens. Diz ainda lá em Mensagem aos Jovens, página 40. Mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com seus filhos. Deus deseja as coisas maravilhosas para nós, muito maiores do que a gente tem pensado. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. Irmãos, é o alvo nosso, é sermos semelhantes a Deus. À frente do estudante existe aberta a senda de um contínuo progresso. Tem ele um objetivo a realizar, uma norma a alcançar, os quais incluem tudo que é bom, puro e nobre. A nossa mente, ela tem que estar pensando em tudo que é bom, puro e nobre. É isso que nós devemos buscar. Seja no nosso falar, no nosso vestir, seja no nosso deitar, no nosso relacionar, no nosso trabalho, em tudo. Nós temos que buscar isso, né? Entramos agora na parábola das bodas, né? A parábola das bodas, eu não sei se os irmãos lembram, está em Mateus 22, 11 a 13. Ela conta o seguinte, nessa história, né, ia haver uma festa, e para essa festa, ele mandou os servos irem convidar as pessoas, os convidados, mandou o convite e tal, e ninguém quis ir nessa festa. Então, ele vai e estende esse convite a outras pessoas. Mas era uma festa tão chique, que para você ir lá, o dono da festa mandava as roupas para que você vestisse. Então, aqueles que foram aceitando o convite, depois dos convidados, esses convidados não quiseram ir na festa, então foi para outras pessoas e levou essas vestes, as outras pessoas aceitaram o convite e vieram para a festa. Então, chegou agora a hora da festa. Havia lá um vestido especial previsto para a festa. A pessoa que recusou a colocar essa festa foi expulsa, porque dentre os convidados tinha uma que entrou lá com a roupa que ele quis. Ele disse, vou vestir esse vestido que eles me deram, não. Essa roupa é muito feia, não gostei não, cafona. Então, eu vou com a minha própria roupa. E aí, então, essa pessoa foi expulsa da festa. Ninguém poderá, irmãos, participar da ceia das bodas do Cordeiro, a não ser que despoje do seu próprio caráter imaculado e obtenha o caráter perfeito de Cristo. Vamos ler de novo? Ninguém vai poder participar, né, dessa ceia, dessas bodas do Cordeiro que estão sendo preparadas para nós nos céus, a não ser que a gente tire aquele caráter maculado, cheio de manchas, cheio de pecado, e obtenha o caráter perfeito de Cristo. Além de eu ter a justiça de Cristo, que é as vestes que ele me dá, eu tenho que estar aceitando essas vestes. Pela veste nupcial da parábola, é apresentado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Então, se você é verdadeiro seguidor de Cristo, você tem que ter esse caráter imaculado, essa roupa limpa, né? A justiça de Cristo, seu próprio caráter imaculado, é pela fé comunicada a todos que aceitam como Salvador pessoal. Amém. Há ainda uma mensagem de reforma. A igreja de Laodiceia não é somente uma mensagem de arrependimento e justificação, arrependei-vos, né? Ela diz também, mas também um convite divino para que se adquira o perfeito caráter de Cristo, sua justiça, sua santidade. É uma mensagem de reforma. Sem dúvida, o processo de santificação ele é permanente. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar essa perfeição de caráter. O caráter nobre é ganho por esforço individual mediante os méritos e a graça de Cristo. É formado com combates árduos e resígnios com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro. Nós temos, assim, às vezes, esse é meu jeito de ser. Eu sempre fui assim. Eu penso assim. Então, isso tudo, irmãos, tem que ser colocado nos pés de Jesus, porque isso
tudo são tendências que nós herdamos e que devemos banir, como, por exemplo, a tendência para o alcoolismo. Muitas pessoas tiveram essas tendências hereditárias, recebidas de suas famílias, mas a elas devem resistir e abandonar. Ninguém diga, não posso remediar seus defeitos de caráter. Se chegar a essa decisão, certamente não deixará de alcançar a vida eterna. Isso aqui está escrito em Mensagem aos Jovens, página 99, se alguém quiser depois conferir. A impossibilidade está em nossa própria vontade, quer dizer, você não teve a vontade suficiente. Se não quiser vencer o pecado, você não vencerá. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e do desejo de não se submeter à direção de Deus. Por exemplo, o problema do beber o café, de comer a carne, né? Mas eu não consigo largar a carne, não. Para mim, a carne é a parte principal da minha refeição. Então, a dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado, do desejo de não se submeter à direção de Deus. Deus mostra o que deve ser feito, mas a pessoa vai lá e resiste. Temos de aprendermos a renunciar a nós mesmos. Põe aí, Rafael, a roda da fé. Olha ali a roda da fé. É uma roda, irmãos, que nos leva pelo aclive da santificação às alturas da vitória. A gente viu que a gente está numa ascendência para o céu, né? A santificação é o caminho para o céu. E quando a fé está ali, ela vai rodando ali, vai rodando em cima dessa santificação, para nós obtermos o quê? Afinal, a vitória. Mas o eixo, que é aquela parte que vai no meio da roda ali, para fazer ela andar para frente, é Cristo, né? Pensa numa roda, você precisa botar alguma coisa ali no eixo dela para poder ela conseguir rodar, senão ela vai ficar patinando, né? Sem Jesus, você fica patinando ali, assim, e não anda para frente, né? A roda passa e não anda. Mas quando Cristo é o eixo, né? Então, você consegue, então, ter a vitória sobre o pecado. Diz assim, olha, lá em Judas 24, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, a gente tem dentro de nós Cristo, né, que pode nos ajudar. Tem mais ainda, João 15, verso 5, diz assim, sem mim nada podeis fazer. Você pode vencer o pecado, irmão, mas não é por você próprio, é pela fé que você tem em Jesus, porque Jesus é que te ajuda. Sem mim nada podeis fazer. E outra coisa, mas isso aqui Jesus não vai poder fazer, não. Jesus diz lá em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? E Paulo diz o quê? Posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece, né? E aquilo que é impossível para o homem, para Deus, não é. Então, a fé nos leva a fazer uma entrega permanente, voluntária, completa. Dá-nos, então, o grande milagre. Cristo triunfa em nós e por nós, né? Ele triunfa em nós, porque ele, vivendo em nós, nos ajuda a termos essa vitória. Quando a alma, diz lá em Desejado de Todas as Nações, página 324, quando a alma se rende inteiramente a Cristo, inteiramente é só um pedacinho? Não, né? É o todo, todinho, a Cristo. Novo poder toma posse do coração. Opera só uma mudança para que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. Essa mudança não é você que faz em você. É uma coisa que você não tem como explicar. É Jesus fazendo em você. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma se rende a Cristo, torna-se sua fortaleza, mantida por ele num revoltoso mundo. Uma alma, assim, guardada pelos seres celestiais, é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Então, quando você é guardado pelos anjos de Deus, ele diz assim, e dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que te guarde aonde quer que você vá. Então, quando você recebe Jesus, ele manda aquele monte de anjo para te guardar. E aí não tem como Satanás adentrar na sua vida de Cristo. Então, a conclusão desse capítulo diz assim, que a mensagem da testemunha fiel é:
não apenas uma mensagem de justificação e de perdão, Jesus Cristo te justifica e te perdoa, mas só um chamado de arrependimento. Arrependei-vos, né? Mas também uma mensagem de quê? Conversão total, de santificação, de reforma de vida. E essa aqui é o nosso desejo também, né? De termos uma vida realmente convertida, santificada e com reforma de vida. Não há reavivamento sem reforma. E não há reforma sem avivamento. Esta é a verdadeira reforma que logo terá que se realizar entre o povo de Deus e que acelerará o derramamento do poder divino sobre nós, a chuva serôdia, e a pregação do evangelho eterno e o selamento. Então, irmãos, se nós não fizermos essa conversão total, nos entregarmos totalmente ao Senhor, nos santificarmos, fizermos a nossa reforma de vida, não tem como o Espírito Santo ser derramado sobre nós. A chuva serôdia não cai, o Senhor não vem, né? Não há selamento, não há pregação do evangelho, não há decreto dominical. Muitas pessoas estão preocupadas, decreto dominical, decreto dominical, decreto dominical, e esquecem da parte que deve ser feita para que esse decreto venha. Já pensou se o decreto vier, eu não estou santificada? Ou se há o selamento, eu não estou justificada? Diz ainda, essa é a reforma de vida que cada um de nós necessita para transpor triunfante o tempo de angústia a receber o Senhor com alegria. Então, se nós não tivermos essa transformação agora, nós não teremos como passar pelos momentos de tribulação que teremos antes de receber o Senhor com alegria. Algum comentário? Deixa eu ver aqui. Pessoal comentando aí. Isso, irmão, aqui alguém disse assim, ó, Deus aperfeiçoa-nos na nossa fraqueza, sim. Temos que estar ligados a Cristo Jesus para pregar a grande mensagem do terceiro anjo. E olha, irmão Francisco, a senhora White diz que a terceira mensagem angélica é verdadeiramente a justificação pela fé. Então, isso que nós estudamos aqui hoje é a justificação pela fé. É isso que nós temos que anunciar ao mundo. É essa mensagem que nós devemos levar para todas as pessoas, porque essa é verdadeiramente a terceira mensagem angélica, a justificação em Jesus. Ele nos justifica e nós somos santificados pela justiça comunicada, né? Tem a imputada que ele nos dá e a comunicada, que ele nos ajuda a vencermos o pecado. A vitória sobre o pecado que nós vamos conseguir mediante o nosso esforço e o auxílio de Jesus Cristo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Nelson botou, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias e disse, amigo, como entraste aqui não tendo essa veste nupcial? Ele emudeceu. Por quê? Porque era vergonhoso, irmãos, ir com outra roupa, por mais bonita que ela fosse. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Ou seja, irmãos, nós não temos em nós nenhuma justiça. E ainda tem aqui a última parte que o Nelson botou. E tendo chegado do outro lado, a província dos Genazarenos, saíram ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar daquele caminho. Eu acho que teve algum erro aqui, Nelson, nesse versinho aqui. Mas o que fica para nós é que esta é a mensagem que nós devemos pregar ao mundo, né? É porque eu peguei daquela Bíblia online, da internet, aí eu Mas pego o versinho, então, eu escutei errado. É Mateus 28, e não 8. 28, 18, diz assim, então tá. Ele dá Desculpe. todo o poder no céu e na terra. Tá, desculpe, confundi. O Helder, Sim. essa mensagem da justificação pela fé, de algum modo, perpassa todo o grande conflito, né? Quando vamos ver a história de Caim e Abel, de algum modo isso está presente lá, né? Abel preferiu confiar na justiça de Cristo, porque o cordeiro representava Cristo, enquanto que Caim procura com seus próprios méritos, né? Da forma como ele bem entendia, alcançar a salvação. Quando a gente vê os judeus, quando Cristo veio à Terra,
eles queriam, de algum modo, com a obediência, né, o que eles entendiam por ser obediência, ser justos perante Deus. Aí tem aquela parábola lá que Cristo contou do fariseu e do publicano, né, que o fariseu, cheio de si, né, se orgulhava, se vangloriava de não ser como os outros homens, adúlteros, pecadores, enfim, e o publicano lá, muito humilde, né, sai justificado, né? Então, essa parábola representa bem o que eram os fariseus no tempo de Cristo. Quando aconteceu a reforma protestante, essa foi a mensagem central, né, que Lutero e outros reformadores trouxeram, da justificação unicamente pela fé, né? E será assim até o tempo do fim. Quando nós estudamos a apostasia alfa, né, apostasia alfa e a ômega, né? Nós vimos que Kellogg minava a doutrina da justificação pela fé, né? Porque com a mensagem panteísta dele, bem, o santuário está dentro de mim, então ele tirava o foco do sacrifício do ministério de Cristo, né? E, de algum modo, relativizava a própria noção de pecado e, consequentemente, houve toda uma depravação ali, no meio ali dos seguidores dele, daquela heresia que ele estava pregando. E um pouco antes da vinda de Cristo, essa questão estará presente de novo, por exemplo, lá na angústia de Jacó, né? Por isso é importante entendermos bem a justificação pela fé, para que o nosso sofrimento lá não seja tão grande, né? Sabemos que Cristo realmente perdoa, né? Não há pecado grande demais que ele não possa perdoar, né? Então, se quebrantamos o nosso coração, nos arrependemos, Deus perdoa, né? E Satanás que fica nos acusando dia e noite, né? Então, é uma mensagem sempre muito oportuna, essa da justificação pela fé. Amém. Mais algum comentário, irmãos? Alguma dúvida? Acho que não, Rafael. Bem, então, acho que podemos ir encerrando, né? Lembrando que... Ô, Elda, Sim. boa tarde. Eu Tarde. perdi vocês, né? Vocês começaram esse outro livro aí. Eu perdi vocês, mas é porque em vocês faltarem, eu fui lá para o Ivan. Ivan está explicando também sobre isso. Ele está com o livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Então, nós, graças a Deus, tem um grupo, né, levantando aí, estudando. E esse assunto da justificação pela fé, sem nós entendermos esse assunto, realmente não tem como. Não tem. E a gente vê isso. Eu tenho parentes adventistas, a gente não ouve esse assunto, né? No seio adventista. A lição traz um assunto assim, né? Igual minha irmã falou, mas a lição trouxe esse assunto. Ela só entendeu, porque eu já comentei com ela, mas tem membros que nunca ouviu falar. Né? Nunca ouviu falar. Porque, na verdade, este assunto está sendo levantado agora. E por esse grupo que Deus está se levantando, que Deus está levantando, está falando, então, alguns ministros também estão trazendo à tona. Uma coisa que já era para ter trazido por eles há muito tempo, né? Mas essa questão é tão séria, que inseriu dentro da nossa igreja, e foi essa questão do pecado, não vencer o pecado. Eu estou com um livro aqui, O Verbo se fez carne, e aí então ele está falando sobre, o Ivan também tem outros livros ali, acho que é de Jones, fala também sobre Agostinho. Agostinho, a tendência dele, ele sofreu muito, ele se tornou padre e não era, ele entendeu que aquilo era a vontade de Deus, mas ele tinha um sofrimento muito grande com a concupiscência sexual, a ponto dele entender e transmitir isso, e essa ideia dele virou uma doutrina, que
não tem como vencer o pecado, mesmo com o poder de Jesus. E esse entender expandiu, fortaleceu, e até Lutero, que fez, nós vemos no Grande Conflito, né, como o trabalho de Lutero, que reforma maravilhosa, até mesmo Lutero ele era agostiniano, Ele tinha esses ensinamentos de pegava, Agostinho. alimentava também essa crença do Agostinho. E hoje nós vemos aí, né, a tragédia que nós estamos na véspera de Irmã, Jesus. teve uma lição desse trimestre, eu não estou sem a lição aqui agora, eu não tenho como te dizer qual foi o número da lição desse trimestre, do Crisol, que no comentário dos professores, ele falou sobre isso. Você lembra, Rafael? Uhum. Ele falou sobre a teoria de Agostinho e a outra teoria que é pior ainda. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não precisa fazer mais nada. Agostinho e Pelágio. Pelágio. Isso. Irmãos, Então, e essa é um engano Elda, de Satanás, isso. foi a lição 6, tá? Para quem tiver Eles são curiosidade. 6, né? Que bom. É, O Rafael lembrou aí. Lá no comentário do professor, tem a explicação sobre essas teorias, essas correntes doutrinárias que não são verdadeiras. E isso, o que que é acontece, uma irmãos? tragédia, né? É uma É tragédia. uma tragédia. Em 1888, a igreja ela poderia ter tido muito mais bênçãos se tivesse recebido ali a mensagem da justificação pela fé. Só que, ao invés de receber a mensagem pela justificação pela fé, eles foram para a mensagem da carne sã. E ali eles rejeitaram a justificação pela fé. E por mais que muitos viessem, como a senhora White, como o Jones e Wagner, pregando sobre a justificação pela fé, muitos, por ter tido aquele problema, a rejeitaram por completo. E hoje, quando a gente fala da justificação pela fé, que Cristo tem a justiça que ele imputa a nós, e ele nos dá a vitória sobre o pecado, tem pessoas que não acreditam assim, eles pensam o seguinte, quando Paulo diz ali assim, que no abrir e fechar de olhos, né? Abrir e fechar, aquela piscadela, nós vamos ser transformados, encontraremos com ele nos ares, eles pensam que é dos nossos pecados, mas Paulo foi muito claro. A gente não pode comer os pedaços que Paulo falou ali e apagar aquilo, não. Ele diz assim, os nossos corpos é que serão transformados, se tornarão em corpos incorruptíveis. Por quê? Porque isso aqui envelhece, né? A nossa pele, o nosso corpo, ele envelhece, ele estraga. Então, irmãos, nós não vamos, Jesus num piscar de olhos, vai nos fazer transformar. Assim, não, Helder era pecadora, vivia lá, mas agora eu vou ter que transformar ela. Se ele fizer isso comigo, ele vai ter que fazer isso com Satanás também. Entende? Uhum. Então, irmãos, tem que haver um arrependimento, uma confissão e um abandono dos pecados, sim. Outro dia, na igreja do centro de Vitória, quando eu estava vendo um pastor pregando, ele falou isso, falou assim, irmãos, nós nunca vamos ter a vitória sobre o pecado, só quando Jesus voltar. E isso, irmãos, ela não é uma mensagem de Deus para nós. A mensagem de Deus para nós é que nós podemos, sim, com a ajuda de Cristo, vencer o pecado. Agora, o Elda confunde mesmo as nossas mentes, porque a tendência ali, né, essa coisa do pecado, ele é muito perto de nós, é muito, muito forte. Mas o que precisa acontecer e que vai acontecer é a educação mental, física, mental e espiritual nossa. E é possível em Cristo Jesus. Porque eu tenho aquela coisa para o pecar, mas em Cristo Jesus posso todas as coisas. Amém. Né? E se ele não pecou e veio para me dar exemplo, então ele também me capacita. Aí Amém. nós vamos lá para o versículo, vou concluir rapidinho. Nós vamos lá para o versículo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual que é a imagem? Não é o caráter? A igreja fala bastante até de caráter,
mas esse caráter abrange o mundo inteiro. Jesus veio na nossa humanidade para nós nos revestir da divindade dele. E nada mais, nada menos do que imagem e semelhança. E tem uma parte ainda que diz assim, que Paulo que fala, né? Eu só não sei onde está escrito agora, irmãos. Mas ele diz assim, na minha Bíblia está anotado, mas minha Bíblia não está aqui, onde eu estou. Diz assim, que nós temos que procurar chegarmos à estatura perfeita de Cristo, né? Então, nós precisamos buscar isso. Isso tem que ser um alvo na nossa vida. O Helder, Sim, só para fechar, já que você falou aí de uma pregação, né? Eu também assisti a uma pregação ali no centro, em que o pastor usava o texto de Romanos. Ele usava essa citação aqui, de Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E ele levava as pessoas ao raciocínio de que, por mais pecadoras que as pessoas sejam, elas jamais vão estar separadas do amor de Cristo, que Cristo é muito amoroso, da mesma forma que um pai, né, não deixa de amar o filho, por mais que o filho seja rebelde, enfim. Acontece que ele não leu o início do capítulo, né, que é o contexto. Eu queria só lembrar aqui os irmãos e destacar, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. amém. Né? Então, ele fala ali no verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa mensagem ali de Romanos 8 é para aqueles que estão buscando andar no Espírito, né? Para esses que estão no Espírito, que pela obra transformadora do Espírito Santo estão guardando a lei, esses sim estão firmados em Cristo e jamais nada, nenhuma tribulação, nenhuma prova, nenhum sofrimento vai separá-los do amor de Cristo, né? Gostaria de ressaltar isso, então. Muito bem, Rafael, porque nós não devemos, irmãos, ir à igreja só para receber o que tem lá. Nós devemos pesquisar nas nossas Bíblias tudo o que é falado lá, porque às vezes Satanás traz ministros para nos desviar da nossa fé. Então, irmãos, aquele que tem dúvida, busca por si mesmo. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Ele não nos deixa enganar. Pegue a Bíblia, anota os textos que a pessoa falou, confere. Né, Nelson? Nelson estava aqui, ó, conferindo e botando aqui no grupo. Ele só não ouviu bem na hora que eu falei que eu estou um pouco rouca, eu devo ter falado um pouco Porque difícil. eu tô bem. Mas desculpa aí, foi Não, que é sem isso. querer. Eu só estou citando, mas igual você faz de confirmar aquilo que a pessoa está falando, é maravilhoso, Nelson. Nós devemos ir lá na Bíblia e pesquisar se aquilo que ela está falando é aquilo mesmo. Irmãos, o que tem de falsos profetas nesse mundo, e se possível vão enganar os escolhidos, são muitos, né? Então, nós temos que ir lá e pesquisarmos por nós mesmos. Igual o Rafael, se ele só lesse aquele texto ali que o amor de Cristo vai fazer a gente passar pela espada, pela perseguição, por nananana, sem ler a parte anterior, ele teria caído no engano, né? Então, nós precisamos estudar por nós mesmos. Abre a Bíblia, vê o contexto daquele verso que a pessoa pregou, vê se é aquilo mesmo. Outra coisa, irmãos, que tem causado muito problema dentro da igreja é o seguinte: traz uma pessoa para poder pregar na igreja, convida aquela pessoa, e ela, ao invés de procurar a Bíblia e olhar a Bíblia, ou o Espírito de Profecia que Deus nos deixou com muito amor para a nossa orientação, e estudar ali para preparar um sermão para pregar, a pessoa vai lá no YouTube e põe lá assim, pregação. Aí acha lá, qualquer um pregando. Aí pega aquele pregador lá, ouve e fala assim, é isso aqui, vou pregar isso aqui. E vai lá e prega aquele sermão. Mas ele não sabe qual teoria aquilo é, se aquela teoria é aceita ou não pela Igreja Adventista, se aquilo é ou não contra as nossas crenças fundamentais. Nós temos um livro chamado Nisto Cremos, aqui estão as nossas crenças fundamentais, irmãos.
É nessas crenças que nós temos que nos basear. E aí chega lá, prega aquele sermão na igreja, o pessoal fala assim, nossa, que lindo, irmão, adorei esse sermão. Vazio. Né? Vazio de verdades bíblicas, porque nós não devemos ir à igreja apenas para receber. Nós devemos ir lá para prestar culto ao Senhor, para adorar ao Senhor. E nós temos que pesquisar tudo, examinar tudo o que tem sido passado para nós. Né? Perfeito. Vamos finalizar, então. Vamos. Sara, está nos ouvindo? Oi, estou sim. Ô, Sara, faça a oração, então, para finalizarmos. Opa, beleza. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada por mais uma vez nos permitir estar estudando um pouco da Tua palavra. Obrigada porque ainda temos a oportunidade de nos juntar e estudarmos juntos, porque esse é um momento muito bom que temos certeza que o Senhor está conduzindo. Por favor, Senhor, nos ajude, cada um de nós, nessa caminhada do cristão. Sabemos que, às vezes, é muito difícil entendermos o seu desejo para cada um de nós. Sabemos que o Senhor sempre estará nos guiando e pedimos que o Senhor ilumine nosso caminho a respeito da santificação. Que possamos cada dia mais nos assemelharmos a Cristo, com essa luta para sermos um pouquinho melhores a cada dia. Por favor, abençoe nossas famílias e que esse restante de sábado seja bom também. Essas bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém.